a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha abençoar a sua vida. Você que está conosco nesta programação Paz, Oração e União. Entrando em seu receptor, 99ª edição do programa Restaura News. Conosco hoje nosso irmão Flávio. Bem-vindo, irmão Flávio. Obrigado, pastor. Paz do Senhor também a todos os irmãos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Desde já gostaríamos de agradecer, irmão Flávio, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Amém, irmão Flávio. Para quem não sabe, o irmão Flávio, ele é um trabalhador da obra, pregador e trabalha no financeiro da nossa igreja. Bem-vindo, irmão Flávio. A nossa equipe hoje conta com a irmã Valquíria, nossa técnica, e também a irmã Taine, que está ali do outro lado. Agradecemos do fundo do coração pela vossa presença. Os irmãos estão chegando, irmão Flávio, devagarzinho, não é? Início de programação, mas nós temos muita coisa boa aí em nossa programação. Olha só, quinta-feira que vem, irmão Flávio, nós vamos ter um programa especial. Especial. Sabe por quê? Professor? Sem o número de edições de programas Restaura News. Já pensou, meu irmão? Sim, hein? Passou rápido, passou rápido. Muito bem, hoje nós vamos entrevistar aqui alguns irmãos que já estão chegando, assuntos pertinentes a você. Vai ajudar a sua vida. Eu já fui beneficiado e eu estava conversando com um irmão na minha sala, agora, antes de entrar no programa, e ele disse assim, ó, eu estava vendo a programação do Restaura News hoje, e eu quero dizer uma coisa, eu já fui beneficiado também. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, é as chamadas notas, né, que nós temos que dar o nosso CPF ali, é a nota fiscal gaúcha, e vale a pena. Bom, depois nós vamos falar sobre isso. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então adentrar agora nas nossas portarias, irmão Flávio. Pastor Paulo Roberto, também os nossos irmãos, quatro portarias relativas a assuntos aí de extrema importância na obra de Deus, e queremos então fazer leitura junto com os irmãos. Portaria de número 1 é a portaria de designação número 433, que designa o pastor Wilson Machado Soares para ocupar o cargo de encarregado para a área Campo Grande, com posse efetiva em 13 de agosto de 2022. Essa portaria entrou em vigor no dia 9 de agosto de 2022. Portaria número 2, então. É a portaria de designação número 434. É número 2 na ordem aqui, né? Mas o número da portaria é 434. A ordem que te deram aí, né? Que a irmã Taine preparou para nós aí. Eles me largaram, me deixaram bem aqui. Portaria de designação, então, número 434, designa o presbítero Jonathan da Silva para ocupar o cargo de encarregado da área El Soberbio, com posse efetiva em 14 de agosto de 2022. Essa portaria entrou em vigor em 9 de agosto de 2022. Próxima portaria é a portaria de consolidação circunscricional número 167, que altera o endereço da sede diária da área Quaraí, com um novo endereço na rua Heitor Wagner, número 115, bairro Vila Centenário, CEP 97 560 000, Quaraí, Rio Grande do Sul. Essa portaria entrou em vigor em 10 de agosto de 2022. O irmão sabe por que mudaram aí, irmãos? Eu vou falar para os irmãos porque eu estou a par desse assunto. Por favor, pastor. Eu estive em Quaraí por mais de uma vez, conheço lá o pastor Gerson, meu amigo, já estive hospedado na casa dele, conheço a sua esposa, a sua filha, o seu filhinho também. Né? O que aconteceu? A nossa igreja lá era alugada, e eles compraram um terreno. Glória a Deus. Deus nos deu um terreno lá, e eu acredito que eles já, pelo que o irmão está falando, se mudando, pelo já visto, se né? mudaram. Maravilha. Gostaria muito de ir lá para conhecer até a nova sede. Deus Olha aí, abençoe os pastor irmãos.
Quaraí. Se não me trai a memória, é a terra e natal da irmã Cristina, esposa do pastor James, né? Não vou falar porque eu não sei. Pastor. Parece que sim. É Quaraí. Glória a Deus. Posso ler a última, pastor? Vamos lá, por favor. Muito bem. Então, Portaria Geral, número 146, que decreta que o pastor Silvio Luiz da Silveira Machado, diretor eclesiástico para o Brasil, Estado do Rio Grande do Sul, exercerá a presidência da Igreja na qualidade presidente em exercício. Essa portaria entrou em vigor em 10 de agosto de 2022. Então, o pastor Silvio está aí na presidência. Quer dizer que ele já está, então, né? Já está. Olha só. Pastor Silvio, meu amigo. Não, mas tem um porquê aqui, ó. Mas glória a Jesus. Não era para ele estar aqui com a gente, né? Mas tudo bem. Mas eu sei que como presidente ele está bem atarefado. Não, ele está bem pastor? atarefado, ele está com bastante reuniões ali, com muitas reuniões. Eu sei, inclusive hoje à tarde, nós estávamos realizando uma reunião com o pastor Remy e também a diretoria de Heróis da Fé. E o pastor Silvio, que é um dos diretores, não pôde nem participar da reunião, porque ele já estava numa outra reunião. E entrar numa outra. Então são muitos assuntos mesmo. E o Silvio é um particular amigo, né? Uma pessoa que eu aprendi a amar no decorrer dos anos. É uma bênção mesmo. Muito bem. E aí, meu companheiro? E as portarias? Terminamos, pastor. Essa agora, como é importante as portarias, porque toda a igreja, todos os irmãos ficam sabendo o que está acontecendo no Ministério da Restauração. Né? Que benção. Irmã Valquíria, nós vamos fazer algo. Onde é que está a irmã Valquíria? Alô? Está nos ouvindo, pessoal. Irmã Valquíria, nós vamos fazer algo importante agora. Enquanto os nossos convidados estão chegando, nós vamos colocar a nossa campanha, irmã Valquíria. Amém. Vamos lá, então? Você vai ouvir o pastor Humberto, presidente da nossa igreja. O Domus de Ferro 2. É importantíssimo isso aí. Vamos lá então, irmã Valquíria. Muito obrigado. Já voltamos. Posição de metralhadora visto. Laser. Posição de metralhadora 1.200 metros. Descarregar super. Carregar hit. Hit carregada. Canhão pronto. Tudo pronto. Fogo. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui no Museu Militar do Exército Brasileiro, na cidade de Porto Alegre, o Museu Militar do Comando Militar do Sul do Brasil. Viemos aqui para convocar a cada um dos nossos irmãos do Ministério Restauração para uma grande batalha que vai ocorrer nos meses de agosto e setembro de 2022. Estamos lançando a campanha de jejum e oração Domo de Ferro 2. A história nos mostra que as fortalezas na Idade Média, as fortalezas desde os tempos bíblicos, elas eram um meio de defesa que se considerava adequado para as guerras de então. No entanto, veio a pólvora, vieram as bombardas, os canhões e, pouco a pouco, as fortalezas da antiguidade deixaram de ter eficácia. Depois, as fortalezas, elas se aperfeiçoaram. Temos, por exemplo, o sistema de fortificação de Elvas, em Portugal, considerado o melhor do mundo. Mas depois vieram os aviões e aí aqueles sistemas estáticos de fortificação deixaram de ter valor. Então se chegou a uma conclusão, que as muralhas seriam substituídas por armas de ataque. A partir de então, a melhor defesa passou a ser o ataque. As muralhas não seriam mais feitas de pedras, de barro. As muralhas seriam feitas de bala. As muralhas seriam feitas com tiros
Os aviões, eles seriam atacados. Não tinha mais proteção, não tinha mais muralha que fosse suficiente para deter um avião. Não havia montanhas, não havia elevações no terreno. Então, os seres humanos, na arte da guerra, criaram as armas antiaéreas. Nós temos aqui, na minha retaguarda, um exemplo disso. Uma arma antiaérea usada na Segunda Guerra Mundial. Então, esta arma disparava 4 metralhadoras ao mesmo tempo, metralhadoras pesadas, chamadas Browning .50, e ao seu lado você vai ver um farol que conseguia iluminar a 4 quilômetros de distância uma roda de 130 metros. Localizava o avião e atirava. Isso também está ultrapassado. Nós vamos ver daqui a pouco um outro sistema um pouco mais moderno, já não estático, mas móvel, em cima de um carro de combate. Essas coisas também já não têm o efeito que tinham na época. Surge então o sistema que Israel usa e lhe dá o nome de Domo de Ferro. Sistema de mísseis que interceptam não somente aviões, mas interceptam até mesmo os mísseis que o inimigo lança contra o território de Israel. E é exatamente isto que nós queremos salientar para os irmãos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele começa trazendo algumas armas defensivas. Ele fala no escudo, ele fala no capacete, mas ele termina no verso 18, dizendo que nós temos que atacar, a nossa defesa, nós temos que atacar com a oração no Espírito, com toda a oração e súplica, orando não somente na nossa língua materna, mas orando também no Espírito Santo. E é isto que nós queremos dizer aos irmãos, e é por isso que estamos convocando vocês. Nós estamos debaixo de ataque, o mundo está debaixo de ataque. Estamos vendo primeiro a Covid, agora a guerra na Rússia e Ucrânia. Isso está trazendo uma desestabilização no mundo inteiro. Há pouco falávamos com autoridades militares dizendo que o nível de suicídio, mesmo no exército, está crescendo assustadoramente. Então veja, Deus quer que nós não venhamos a estar estaticamente numa fortaleza, na nossa fé, na nossa esperança. Não. A fé deve agir, a fé deve produzir uma reação da nossa parte. E nós atacando as obras do diabo, destruindo as obras do diabo, amarrando os principados e potestades, entrando em jejum e oração, porque Jesus disse que há castas de demônios que é só com oração e jejum. É nós fazendo isto que vamos conseguir vencer este momento tão difícil. Em todos os países onde está o Ministério Restauração, estamos com esta guerra travada. E no Brasil, em especial, nós teremos uma eleição decisiva no dia ou no mês de outubro, em 2 turnos, outubro de 2022. Então, mais do que nunca, é hora de nós atacarmos o inimigo. Vamos atacá-lo para proteger as nossas vidas, proteger as nossas famílias e, acima de tudo, proteger a nossa alma, proteger os nossos espíritos. Meus amados irmãos, esta campanha Domo de Ferro 2, ela estará lançando um desafio para que em todas as nossas igrejas, 30 minutos antes do culto, a igreja esteja lá orando. E depois do horário que normalmente se inicia o culto, mais 15 minutos de oração, somando então 45 minutos em todos os cultos. Também, de 20 para 21, nós teremos uma vigília, uma
vigília da nossa juventude, que vai estar orando, vai estar clamando a Deus. E no dia 21 nós teremos o jejum solene. O jejum solene. Também, nos outros finais de semana, nós vamos estar proclamando, a partir do segundo final de semana de agosto, nós estaremos proclamando vigílias online, paralelamente a vigílias na igreja. As igrejas estarão unidas nessas grandes vigílias em todo o ministério a partir do segundo final de semana de agosto. Também, todos os sábados, nós teremos aquele jejum que fizemos em todos os tempos. E todas as terças-feiras, convidamos toda a igreja para jejuar. Aquele jejum que você faz mesmo trabalhando, mesmo estudando. E todos juntos vamos estar então focados neste combate. Deus abençoe a todos. É momento de guerra. Não esqueça, a melhor defesa é o ataque. Muito bem, ouvimos aí o nosso presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, falando sobre esta batalha, esta guerra. Falar em batalha, olha quem está comigo aqui. Capitão do Exército, Wilson Resplandes, que é o nosso pastor hoje, trabalha conosco. Faz pouquinho tempo que ele entrou na reserva. Mas pouquinho tempo. E se não fosse Jesus, não é? Se ele não tivesse nesse exército de Cristo, eu acho que ele estaria no exército ainda, né, pastor Resplandes? Paz do senhor. Paz do senhor, pastor Paulo Roberto. Eu acho que o senhor foi misericordioso comigo. Se eu não tivesse entrado nesse exército de Cristo, eu acho que eu estava na sepultura. Viu, pastor? Verdade. Pô, agora tu foi feliz. Eu cheguei na cidade do refúgio. É verdade, não é verdade. Pá, uma coisa linda isso aí, né? A pessoa, a gente tem que sempre considerar a ação de Deus, né? Foi muito feliz na sua colocação. Não, a gente brinca, mas ele falou a verdade. Mas é mesmo, né? É verdade. Não tem isso aí de cargo, nada. Ele nada. Realmente, eu tive com ele. Olha o que eu ia dizer, eu tive com ele no exército, eu tive com ele no quartel, só entrei lá, nunca Estamos no exército, né, pastor? Isso sim. Mas lá em Tefé, lá no meio da Amazônia, da selva Amazônia, ele estava lá, no comando lá, como capitão, só que nós temos igreja, e eu estou como supervisor, daí a gente estava junto, fiquei hospedado na casa do nosso irmão, do pastor, né? Aí eu fui no quartel por umas 2 ou 3 vezes lá. Aí eu me lembro quando a gente entrava, eles gritam, como é que é? Selva! De selva. Todo mundo aqui, ó, olha aí. Quando o pastor entrava lá, todo mundo, pá! Era uma coisa bonita, né? Tudo ao mesmo tempo. Meu Jesus! Aí ele gritava, selva! Por que eles gritam selva aí? Selva é o brado padrão, né? Do soldado da Amazônia, né? O brado de selva remonta à realidade daquele espaço geográfico, né? A realidade do espaço geográfico. Tudo vai incutindo o ambiente, na cabeça do para massificar o tempo todo. Barbaridade. É encucar. Tá, e o camarada que tá sentadão lá, com a arma na mão, pensando na vida, de papo furado com o outro, como é que fica uma situação quando ele é pego, ele é flagrado assim, um soldado, sei lá, como é que fica? Aí ele, como o exército, a égide do exército, hierarquia e disciplina, esses 2 pilares. Como é que é? A égide, né? Hierarquia e disciplina. Olha aí. Então, se ele for pego numa situação dessa, né? Fatalmente ele vai arcar com as consequências. Né? Agora eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu não servi, né? Não servi, mas assim, ó, eu admiro o sistema do exército. Admiro mesmo, assim, ó. Olha, é uma coisa para a vida da pessoa. Os hábitos, assim, são extraordinários, né? O nosso sistema, a igreja também, é totalmente similar. Porque no exército há naquela imposição do poder, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E na casa do Senhor não é por força nem por violência, tem que deixar o Espírito Santo agir, né? Tem que deixar o Espírito Santo fazer a obra, não resistir ao Espírito Santo, não recalcitrar os aguilhões, né? Uma curiosidade, irmão, desculpa a minha ignorância, eu não servi mesmo, repito.
o soldado, porque assim, ó, para aguentar algumas ordens não é brincadeira. O camarada acostumado na casa dele lá, a fazer o que ele quer, aí daqui a pouco ele vai para lá, vem para cá, levanta cedo, hora de comer, hora de levantar, aí assim, ó, tem uma preparação para ele obedecer, porque daqui a pouco tu pega um camarada meio ignorante lá, ele dá uma burbada num sargento lá. Não, isso aí não acontece, porque... Nunca ninguém fez isso? Não, há algumas reações, né? Mas se reagir, vai ter uma ação de pronta resposta, né? Eu imagino, hein? É ação que e reação. Que ninguém quer passar. Ninguém quer passar. Você sente, é incrível, você sente no ar essa questão da disciplina. No ar, você respira isso. Tá, quando vem assim, por exemplo, assim, ó, os soldados, porque ele tem tipo uma ganguezinha, eles se conversam entre si. Eles sabem, lá vem aquele cara chato, esse sargento aí não vale, esse tenente, esse capitão aí é terrível. Os camaradas vão buscando, um comunica o outro, como é que é? Não tem. Eles vão ter. Ou gostando ou não gostando, eles vão ter que cumprir os preceitos. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Mas que loucura, né? Não tem pra onde fugir. É que tem que se sujeitar. Vocês estão ali, você já conhece todas as manobras, né? Sim. Então, e aquela história, minha mãe tá doente? O quê? Todos os golpes possíveis e viáveis são catalogados. Mas no início é assim, né? Não é eu tô com uma dor na minha perna. Não consegue prosperar, não. É? Não. Já conhece todas? Todas. Mas isso aí tem, né? Tem. Mãe tá doente, morreu. Sim, né? Que loucura, né? São situações que chegam a ser cômicas, né? É verdade que uma vez chegou na sua sala um soldado e ele disse que tinha morrido. Sim. Daí tá assim, olha aqui, ó. Tu tem duas opções. Falar a verdade. Como é que foi? Não, falar a verdade. Ele já estavam observando ele, né? E ele entrou na sala e entrou chorando, em lágrimas. Meu né? Deus! É um ator, né? E o irmão ele entrou chorando. Ele entrou chorando e disse que o primo tinha caído de moto, tinha se acidentado, estava no hospital e ele tinha que ir porque a mãe dele estava preocupada. Só que há um tempo atrás, às sextas-feiras, em todos os quartéis, era meio expediente, né? Meio expediente. Aí ele chegou para aplicar esse golpe de manhã, no primeiro horário da manhã para de tarde, ele não ficar em nenhuma missão, né? Pra se mandar. Aí eu olhei bem dentro dos olhos dele, tinha um sargento que estava ao lado, né? Aí eu falei assim, Batista, prepara a viatura, vai até a casa dele e dá um apoio para ele. Aí ele balançou, eu falei assim, vou te dar mais uma oportunidade. Fala a verdade. Porque agora tu vai perder o fim de semana. Aí ele ia ficar preso? Sim, vai perder o fim de semana, vai ficar lá fazendo faxina, outras coisas, né? O soldado antigamente, ele era concedido, era assustado a revista do recolher. Todo soldado tinha que estar no quartel. Então, quando ele ficava liberado no final de semana, em boletim publicava que foi sustada a revista do recolher, era uma concessão, né? E aí você trata os iguais com igualdade, os desiguais trata com desigualdade. A coisa vai por aí. Interessante. E o rapaz, o que ele fez? O Batista? O Batista, quando se levantou, ele já começou a pagar umas flexões. Ei. Ele falou errei. Errei. Tu confessou, tu alcançou misericórdia, mas sexta-feira tu vai ficar aí à tarde. Deixou ele? Sim. Mas então não adiantou ele confessar. Não, ele alcançou a misericórdia. Ele não ficou o fim de semana. Ele ficou à tarde? Ficou à tarde, fazendo uma faxinazinha. Olha, não é brincadeira, hein? Errei. Muito bem, pastor Resplandes, agora o senhor está aí. Mas é bom conversar essas coisas, mas meu Deus do céu. E o senhor contava essa história para sua esposa? Ela dizia A minha esposa... Mas por que tu faz isso? Não, ela já sabia como era o ritmo já. Ela sabia que ele estava falando? Não, que ela chegou a trabalhar em alguns quartéis, né? Que a gente tinha alguma outra atividade. Sim. E ela já conhecia como era. Não, o soldado. Já ouvia falar. Não é fácil. Já ouvia falar. Barbaridade. Ele tem as manhas deles, né? Sim. Bom, vamos lá então. Pastor Resplandes,
o senhor está trabalhando também em supervisão, né? Em várias cidades, longe, meu irmão. Sim. E essa missão, parece que o senhor ama, que o senhor gosta de todo final de semana viajando praticamente. É uma missão maravilhosa. É uma coisa que nós gostamos mesmo de fazer, a gente faz por amor. Claro. Não tenho dificuldade nenhuma de viajar quantos quilômetros, quanto forem. Para mim, Paulo foi um exemplo que fez a pé, né? A gente ou tá de carro, ou tá em algum outro meio. Bom, isso é verdade. Então, o nosso sacrifício nem se compara aos desses homens. E às vezes vai a família junto. Sim, sempre. É Sempre mesmo? que eu posso, eu levo eles. Sempre que eu posso, bom, levo que eles. bom isso aí. Meus filhos, quando eles chegam no final de semana, a Valentina... Pra onde nós vamos, pai? Exatamente, a Valentina, eu quero viajar. Ela gosta de Gostam, amam viajar. Olha amam aí. viajar. É bom, Então não tem dificuldade. Não, e aqui no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito gostoso. Sim, os irmãos são muito queridos, nos abraçam. Não. De uma maneira fantástica. Demais. Olha, graças a Deus. Eu gosto muito de ir pra Bagé, meu irmão. Bagé. Sabe a minha história pro Bagé, né? Conheço essa história. O Bagé. O Fabiano me entregou, senhor. Me entregou? Mas o Fabiano tá pra vir hospedar na minha casa. A esposa tá fazendo uma cirurgia, né? Então deixei a minha casa lá. Mais sortudo que eu, né? Não, não fui hospedado ainda lá, né? Não, minha casa é a casa minha, a gente sabe, né? Tá certo. Mas é que a esposa dele vai ficar no hospital perto de casa. Sim. Mãe de Deus, né? Então, ofereci. Sim, então, então Fabiano, maravilhoso. É uma joia, né? É uma joia, queridos. Pastor Resplande, com o senhor, eu fico a noite conversando aqui. Barbaridade. E o senhor tem uma coisa também, né? Que o senhor também fala bem, né? Aí, olha, nós temos que pegar o senhor, sabe como? Num programa assim, do meio-dia e até 1h30. Não, peguei no Mamari hoje. Mas foi meia hora, mas não deu nem pra saída. Começou a falar de cobra, mataram cobra, o irmão tava orando, quando ele olhou tinha uma cobra de frente. Mas olha Meu assim, Deus. ó. E aí a irmã começou a botar as cobras que tem na Índia, aquelas cobra rei, né? Irmão, então tem assunto quando terminou o programa. Aí nós queremos pegar ela assim, vai dar 1h30. O senhor tem que ser 1h30, assim, ó. Não, é verdade. É verdade. Amém. Olha, e vai faltar... E bom se a sua esposa estiver junto. Amém. Até as criancinhas. Sim, eles falam bastante, né? Mas a sua menina tá ficando muito bonita. A Valentina, a Juliana. As duas, tem uma maiorzinha, né? A Juliana já tá uma mocinha, 12 anos. Isso, a Juliana, e tem a pequenininha também. A Ana Valentina. Não, o gurizinho também tá muito bonito. É o Naum Azaf. Meu Deus do céu, parabéns pela família que o senhor tem. Glória a Deus. E morando na frente da igreja, né? Não tem desculpa. E Deus deu uma caminhoneta pra ele, que eu vou dizer, né? Deus... Agora não tem desculpa, né, pra não sair, né? Deus é bom. Muito bem, pastor Resplandes, olha, estamos em guerra. Estamos em uma batalha real. Real. Ela se projeta numa dimensão espiritual, mas nós temos a percepção dela no mundo físico. É isso aí, muito bom, é verdade. Vamos lá então, pastor Resplandes. O senhor é o nosso superintendente geral de todo o ministério, atenção, dos cavalheiros. E os cavalheiros, eu vou usar um termo, eles botam para quebrar, irmão. Olha, eles, não tem ruim para eles, né? E o irmão Resplande do comando, imagine só. E os irmãos gostam, né? Gostam. Variedade. Foi uma maravilha, assim, essas experiências que nós temos tido desde o início da pandemia, né? O senhor testemunhou, né? Quanto trabalho ali no Vale, né? Mudou o Vale, né? Ali na Garibaldi, no Centro Evangelístico, em apoio a alguns outros irmãos em algumas outras áreas, atendendo também as causas ali da triagem da UF, as irmãs, as viúvas, né? Aqueles irmãos mais carentes. É uma revelação tremenda, esta revelação deste departamento de apacentamento que vai gerar que assim, eu noto, obreiros modelos. Eu noto assim, irmão Resplande, que as pessoas que estão lá na sua casa, eles não sabem o que é passar necessidade. Sim. E a necessidade existe, irmão. Existe. A necessidade, tem gente que não tem o que comer. Isso é verdade, isso é real. Tem gente, dependendo quando dá uma chuva, um vento aí, o camarada fica destelhado.
Não sei se o senhor já pegou essas empreitadas aí. Sim, sim. Não, eu já vi, irmão. Eu já vi. Vou dizer uma coisa. A minha casa, eu estou construindo a minha casa há bastante tempo. Então a parte da frente, pode vir o vento que for, nem barulho tu ouve. Mas a parte de trás, que é de madeirinha, que vou desmanchar, um dia uma daquelas telhas subiu e caiu assim, ó. Mas, irmão, é uma coisa assustadora. Quebrou as outras telhas na volta, assim, ó. Tu fica assim, ó, tu te sente um verme. Não, irmão. Agora tu imagina se tivesse só aquela casa ali. Não, já pensou, irmão? Não, assim, ó. Aí tu olha assim, ó, pra tua família, pros teus filhos, aquela chuva entrando. Tu te sente assim, tu não sabe o que vai fazer. Tu sente um zero. É uma situação difícil. É triste, irmão. Agora imagina a pessoa voa a telha, vum, num vento desse aí, a pessoa tá... Ou não tem, olha nas prateleiras, não tem que comer. Deixa eu contar uma coisinha rapidinha. Eu chorei essa semana, não sei se foi a semana ou a semana passada, de um menino que ele chegou em casa, um guri de 11 anos, e olhou a mãe dele num canto com a criancinha chorando. E ele percebeu o que estava acontecendo e ligou para a polícia. Daí o que houve, menino? Nós não temos o que comer em casa. Eu me lembro dessa época. A polícia foi lá e fizeram um rancho, e o dono do supermercado pagou. Coisa boa, né? Não, meu irmão. Assim, ó, isso é real. Tem muita gente que não trabalha, eu sei de tudo isso aí, viciado, tá? Mas assim, ó, às vezes as pessoas não assumem que as pessoas estão passando necessidade, irmão. Se nós olharmos um pouquinho assim pro lado, né? Nós vamos conseguir enxergar pessoas que estão numa situação triste, difícil. É verdade, Deus tem misericórdia. Mas irmão, os próprios estrangeiros. Sim. Eu acho que o estrangeiro tem dinheiro para jogar para cima. Às vezes o camarada tá aqui, a família dele tá lá no outro lado do mundo. Sim. Os caras estão aqui, então... Olha, o sofrimento tá na volta da gente, hein? E a gente não vê. Deus tem misericórdia de nós. Fala, meu companheiro, vai ter vigília. Pastor Paulo... É difícil entrevistar esse homem, tem tantos assuntos para falar com ele, irmão. Que eu tô falando com ele, tá me vindo um monte de coisa aqui. Pastor Paulo Roberto, é uma santa convocação. Olha aí, nós estamos diante, né, do que o pastor Humberto bem colocou, naquela chamada, essa convocação para o ministério, né? Considerando o quê? Então são muitos sinais. Sinais na esfera política, na esfera econômica. Isso é verdade. Então os sinais estão evidentes. Tá no nosso nariz. Então, o pastor, a mesa diretora, os pastores poderiam dizer assim, vamos fazer uma campanha. Não. Eu achei tremenda essa convocação. Ela abre a mente dos irmãos para compreender o cenário espiritual e o cenário da vida, do dia a dia, do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E é verdade. Deus está no controle de tudo. Deus estava sabendo que tudo isso ia acontecer. Agora, qual o papel da igreja? O papel da igreja é abraçar esta revelação que o nosso pastor presidente passou agora nesse vídeo aí, abraçar em unidade. Não tem outra programação. Não, a programação agora é aquilo que está na campanha. Não inventa coisa. Não inventar, é o que está na campanha. Deus não vai estar nessas outras coisas. É o que está na campanha. Isso é básico, 100%. Então, sou 100% nós temos que enxergar dessa maneira. Claro. E nos comprometermos com isso. Porque não cabe nós julgar a autoridade que está lá em cima. Não cabe. Nós temos que ser submissos. Sempre, submissos. 100%. Então, nós temos a vigília dos cavalheiros. A vigília da superintendência dos cavalheiros. Nós vamos estar à frente, coordenando esses trabalhos, mas é para toda a igreja. Claro. É para toda a igreja, para todos os irmãos, é para a União Feminina, é para a juventude, é para os cavalheiros. Ou seja, quanto mais irmãos vierem à nossa sede internacional para estarem orando presencialmente, junto com os irmãos que vão estar orando online, mais forte vai ficar essa corrente de oração. Então, isso é uma revelação também. Mas eu só tenho eu e mais 10 irmãos ou 5 irmãos. Vai para a congregação e ora os 5 irmãos. Vai para a guerra. A Bíblia diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Com certeza. Então nós temos que ter essa... A gente tem atividades, várias programações. A programação que já vinha lá, agora o retiro de casais em Arroio do Sal. Nós vamos estar lá e vamos estar aqui. Né? Vamos estar durante o dia lá e à noite nós vamos estar aqui. Vamos estar aqui orando. Nós temos que aprender a ultrapassar alguns limites. Né?
Nós temos que aprender a ir um pouco mais avante. Jesus quer nos levar para um outro lado. Então, às vezes a gente fica muito renitente. Eu fico uma noite sem dormir, um sacrifíciozinho para Deus. Meu Deus do céu, diante de tudo que Deus nos deu, pastor. Pastor, se Deus não tivesse intervido ao meu favor através da oração da igreja, eu estava morto. Eu estava com 70% do meu pulmão cheio de Covid. No hospital. É verdade, agora. Eu estava morto, eu estava morto. Imagina. Então, o que eu posso fazer? 70%? Eu estava ruim. Estava ruim. Quando eu baixei o hospital, eu estava com mais de 50%. E não queriam me hospitalizar. A médica, depois que eu estava melhorando, ela olhou para mim e falou assim: se eu tivesse aqui, você não viria. Mas eu pensei comigo, graças a Deus que Deus me livrou de ti. Pois. Eu me livrou de ti. Tu não estava aqui, entendeu? Imagina só. Então, imagina um paciente que está lá. E eles pensaram até em entubar de repente? Não foi necessário entubar, graças a Deus, né? Porque a gente, quando estava ali com oxigênio, reagia, né? Quando tirava o oxigênio, baixava a taxa de oxigênio no sangue. Misericórdia. Agora, quando botava oxigênio, aí subia novamente. Mas foi terrível. Para mim, foram 2 noites sem dormir. Foi 2 noites sem dormir, lutando com os pensamentos, o diabo lançando dardo: tu vai morrer, tu tá aqui. Deus havia revelado para uma irmã em sonho. Ela disse: eu vi o Senhor dentro como um buraco. Eu falei: meu Deus, é a cova. Dentro de um buraco, mas o Senhor estava bem. O Senhor estava bem. O Senhor estava seguro naquele lugar. Então, foi lá que às 10 horas da noite entrou um enfermeiro, esticou as mãos sobre a cama e disse assim: olha, você não vai ficar aqui não, eu vim orar por você. E orou lá e: Senhor, tira o teu servo daqui, ele é teu filho. Glória a Deus por isso. Agora eu vou dizer uma coisa assim, quando o irmão fala assim, pensamento de morte, não é medo de morrer, não é isso aí, não é, mas é a circunstância. Sim, sim. Tudo aquilo ali que envolve o diabo incomodando. As emoções humanas. Isso, não é, morrer, glória a Deus, isso aí não é o problema. Não, na realidade, morrer não é o problema, mas é o que envolve tudo aquilo ali. A pessoa doente, debilitada, com aqueles pensamentos, sabe? Aí que cria o problema. Sim. Né? Agora assim, o dia que Deus quiser nos levar, glória a Deus, isso aí não é um problema. Mas agora tu num hospital, é uma situação complicada, mas graças a Deus. Qual é o dia que vai ser essa vigília, meu pastor? Pastor, neste sábado, a partir das 23h30. Agora. Vai ser daqui mesmo. Sábado agora, nós vamos estar aqui. Olha aí, irmã Valquíria. Vamos estar no estúdio, né? Vamos estar no estúdio aqui. O supervisor da nossa sub-região Grande Porto Alegre, pastor Edson, eu vou estar aqui, que bênção. Mais outros irmãos coordenando esse trabalho, e lá na nave da igreja vai estar os irmãos da Zona Norte, os irmãos das áreas da sub-região Grande Porto Alegre, né? Dessa nossa região central aqui de Grande Porto Alegre. Os irmãos vão estar combatendo lá, mais os irmãos do Departamento de Cavalheiros aqui e toda a igreja, os irmãos que vierem orar. E nós vamos estar, a partir daí, nós vamos estar nos comunicando com os irmãos das outras áreas, das outras regiões, das sub-regiões, do Ministério Restauração, tanto aqui no Brasil como no exterior. Nós vamos estar chamando os irmãos para estarem orando e vai ser uma glória de Deus, como tem sido todas as nossas vigílias. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, não é nada de... Nem sei se tem essa palavra, plaquista, sei lá. Não é, irmãos. Mas assim, nós estamos procurando fazer a nossa parte. Exato. Nós estamos procurando fazer a nossa parte. Eu estou muito contente, estou muito feliz de estar aí, inserido. Pastor Resplante foi muito feliz na colocação. Existe um princípio de trabalho estipulado pelo ministério, vamos seguir. Exato. Imagina, irmão, lá no quartel, lá os comandantes lá. O general lá. General tá, 2 meses, vai ser assim, o inimigo tá lá, então nós vamos, aí um grupinho resolve, nós temos que fazer isso aqui, nós temos que fazer, meu irmão, exato, estão fora, exato, estão fora, meu irmão, daqui a pouco vem e mata eles ali, sim, sem ninguém ver ainda,
Exato. Não, nós vamos numa empreitada lá, não sei aonde, lá na vila tal, aí vai aquele grupinho pra lá, pra matar não sei quem, vão se dar mal. Exato. Vão se dar mal. Então assim, ó, vamos ficar dentro daquilo que foi estabelecido pelo ministério, né? E eu creio que é de Deus. É de Deus, é algo É tremendo. de Deus isso aí. É uma revelação tremenda, a visão que Deus deu ao nosso pastor presidente, os movimentos que estão acontecendo, né? Como Deus está arranjando as coisas, né? Os recursos, as possibilidades de recursos que estão surgindo, ele mesmo falou, né? Então Deus está movendo a mão a nosso favor, nós temos que atravessar esse Jordão juntos e entrarmos nessa Canaã e conquistarmos. Aleluia. Eu creio, o pastor Humberto falou, olha, 513 igrejas, né? Entre sedes diárias e congregações, nós podemos ter 5 mil, podemos ter 10 mil, 15 mil, 20 mil, tranquilo. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. É verdade. Pastor Resplandes, sempre uma alegria falar com o senhor. Amém. Suas considerações. O mês que vem nós vamos estar juntos no interior? Sim, tem um cartaz aí da chamada, irmã Valquíria. O cartaz da chamada da vigília. Não? Tá certo. Tá certo. Nós tínhamos ainda também aqui para falar do que aconteceu Por favor. em Uruguaiana. Oh, né? é verdade. Dia 6, né? Vamos lá. Em Uruguaiana, 6 de agosto, nós tivemos a posse do nosso encarregado da área de Uruguaiana, presbítero Loami Café. Foi um culto pentecostal. Foi uma glória de Deus. Pastor, foi uma coisa interessante. Quando chegamos à noite, ali na cidade, vimos 3 altares, bem nítido. Tava lá uma imagem, aquele santo lá, o Jorge lá, dentro de uma redoma de vidro. O Jorge. Tava lá um símbolo da maçonaria e tava lá um crucifixo. É assim, em sequência. Eu falei pro pastor Marcos, falei assim, aqueles principados ali, materializando o domínio deles. E à noite, no culto, nós fizemos uma oração de guerra e 3 almas se reconciliaram e 2 aceitaram Jesus. Bah. Foi um Pentecoste lá em Uruguaiana. Vamos ver as fotos. Que coisa boa. Que coisa boa. As fotos lá de Uruguaiana. Vamos ver se a irmã Valquíria consegue. Ali. Aí, pode ir. Presbítero Loami Café e a sua esposa, seu filhinho. O cafezinho. O cafezinho, né? Amigo do pastor Humberto. Aleluia. Diz que é muito inteligente esse menino, né? A despedida do pastor Marcos Felipe. Da área de Uruguaiana. Esse é nosso amigo. Tem 2 filhinhos também. 2 filhos, né? 2 crianças. Coral da União Feminina, lá da área de Uruguaiana, se apresentando. Ali, pastor Marcos abraçado com um dos irmãos que aceitou a Jesus. Opa. Esta jovem se reconciliou. Glória a Deus. Foi uma glória de Deus esse culto. Maravilha de Deus, hein? Já estamos em São Borja, na posse do pastor Marcos Felipe. O senhor fez tudo isso aí no final de semana? Fizemos no final de semana. Meu Deus. Aí o pastor Marcos Felipe aí assumindo a área de São Borja. Um outro culto maravilhoso. Deus derramou uma glória e os irmãos saíram de lá embriagados. Olha, São Foi uma Borja, coisa maravilhosa. Conhece bem, é enorme ali o terreno. É enorme, enorme. É de uma esquina, de uma quadra a outra quadra, assim, é uma coisa impressionante. Eu creio que esse rapaz vai fazer um bom trabalho, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Deus quiser. Nós cremos. É isso aí, então. É isso, pastor. Agradecemos a sua presença aqui. Olha o cartaz aí. Olha aí. Domo de Ferro 2. Vigília presencial e online da Superintendente de Cavalheiros do dia 13 para 14. Meia-noite inicia, 23h30. Já vai ser distribuído o link para os supervisores e eles levam para os seus respectivos liderados. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor Resplandes, muito agradecido pela sua presença, suas considerações finais em nossa programação, por favor. Glória a Deus. Estamos em um combate, né? As nossas baterias de mísseis, antimísseis, vão estar apontadas para os céus e nenhum dos dardos do diabo, nenhuma seta do diabo vai chegar nos crentes, vai chegar na nossa igreja. Nós vamos destruir nos ares.
Aleluia. Muito bem. Vamos ao hino, irmã Valquíria, um presente para os ouvintes, mas fique aí. Já voltamos. O bloco final aí, muito interessante, que eu tenho certeza que vai servir aí para sua vida, o seu dia a dia. Vamos lá então, já voltamos aí. Obrigado, irmão Resplandes. Sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Eu quero ser cheio transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Sou barro
Muito bem, retornando então, Restaura News, nosso último bloco, e com muita, mas muita alegria mesmo, que eu quero anunciar aqui o meu amigo, isso mesmo, Bruno Beltrame, ele veio de Minas, gosta de um queijinho? Paz do Senhor, meu companheiro. Paz do Senhor, pastor Paulo Roberto, é uma alegria estar aqui junto com o senhor e com toda a audiência do Restaura News. Por que faltando esse queijo? O que tem diferente nesse queijo de Minas, irmão? Falando sério, eu não sei. É que ele é mineiro. Tá, mas o que ele tem de bom? Não é um queijo natural que a gente compra aí. Eu conheço uns queijos fatiados aí. Não é? O que ele tem de diferente? Ele é gostoso mesmo? Eu acho. É. Mas não é semelhante a esse que a gente compra pra sanduíche, não? Eu acredito que o preparo tenha algo diferente que dê um sabor especial ali no queijo, né? Olha aí, hein? Tá certo. Muito bem. Prefiro ficar com meu churrasquinho aqui, ó. Fala, irmão Bruno, que alegria ter o senhor aqui, meu irmão. A alegria é toda minha. Nós vamos falar de cadastro. Que pois isso, então, meu irmão. Depois daí, vamos falar depois dessas notas, que também o cidadão, né, tem direito a receber alguma coisa, umas vantagens boas que o governo está proporcionando aí. Exatamente. Vamos lá, então. Muito bem. Qual é o grande motivo de estarmos aqui hoje para falar deste assunto, pastor Paulo? Vamos começar por aquilo que nós temos ouvido de Deus aqui nos nossos cultos, inclusive domingo retrasado, na hora da palavra da oferta, caiu uma glória de Deus aqui no templo. Aleluia. Mas foi uma glória de Deus, algo extraordinário. O presbítero Hugo Adolfo trouxe a mensagem da oferta. Que bênção de Deus. A mensagem da bênção financeira. Logo em seguida, o pastor Humberto fez um convite, fez um apelo naquele momento a todos que gostariam de renovar o seu compromisso com Deus em relação à fidelidade na área financeira. Uhum. E naquela hora uma glória de Deus caiu sobre toda a igreja e foi renovado ali aquilo que o Espírito Santo já vem falando sobre o desejo divino de abençoar a sua igreja. Verdade. Então, nesses dias eu estava analisando alguns benefícios que estão à disposição do cidadão brasileiro, também do cidadão gaúcho, e penso ser importante nós compartilharmos, porque também é uma forma do servo de Deus, da serva do Senhor, das famílias dos crentes serem abençoadas. Uhum. Então, o primeiro ponto que gostaríamos de comentar com os irmãos, né, com todos que acompanham esta live, é a respeito do cadastro único. Não sei se todos que nos assistem já ouviram falar deste programa social. Ele é vinculado ao governo federal, mas também ao governo municipal. Então existe uma cadeia extensiva aí, cujo cadastro ele começa no governo federal, mas também passa pela esfera municipal. Bom, o que é então o cadastro único? Ali os irmãos já puderam ver na tela a imagem, né, do programa. Ele tem o objetivo de ajudar famílias consideradas pelo governo com uma renda um pouco baixa, né? O governo classifica então a remuneração das famílias e das pessoas individualmente, e aqueles que se enquadrarem ali dentro daquela esfera de renda baixa, então eles têm direito, pastor Paulo, a alguns benefícios do governo. Uhum. Na verdade é uma lista de benefícios, e por isso que nós gostaríamos de compartilhar aqui com os irmãos. Entre os benefícios, por exemplo, existe desconto na tarifa de energia elétrica. Pessoas que estão devidamente cadastradas, daqui a pouco a gente pode falar mais. Isso é muito importante. E funciona isso aí, hein? Sim, sim. Isso aí funciona. Busque o seu direito, que você vai receber. Exato, são benefícios. Eu conheço pessoas que já ganharam isso aí. Não, e baixou consideravelmente a luz. Eu sei de pessoas que realmente foram atrás e ganharam. Outro importante benefício, inclusive, para aqueles que buscam uma estabilidade profissional por meio de concursos públicos,
um dos benefícios para quem está inscrito neste programa é a isenção das taxas de participação em concursos públicos. Olha aí que maravilha. As taxas, pastor Paulo, em um concurso, geralmente variam de 100, 150, alguns vão até R$200. Imagina. Conforme a esfera salarial, né, o valor do concurso ele também tem um preço um pouco alto. E aqui os cidadãos, os nossos irmãos, né, enquanto cidadãos, também podem desfrutar deste benefício. Existe para os mais jovens, por exemplo, a oportunidade também da isenção de taxa para a realização do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E todo jovem que está concluindo o ensino médio e pensando em entrar na faculdade, ele precisa fazer esta prova, este exame, e aqui ele consegue então obter esta isenção. Então é mais um valor economizado aí na sua renda familiar. Bom, e quem é que tem direito a este benefício? Você deve estar se perguntando. Nós falamos que seriam aqueles classificados dentro da faixa salarial como renda baixa. Então, o que o governo entende nesse sentido? Em primeiro lugar, seriam para pessoas com uma renda mensal de até meio salário mínimo. Então, possui uma renda mensal por pessoa, melhor dizendo, por pessoa na casa, de até meio salário mínimo. Ou que possui uma renda mensal familiar total, toda a casa, de até 3 salários mínimos. Também se enquadra. Olha aí, é interessante. Então, se for uma pessoa com renda mensal, né, de até meio salário mínimo, ou a renda familiar total de até 3 salários mínimos. Algumas pessoas que neste período conseguirem ter uma renda maior, mas que estejam vinculadas ou pleiteando algum programa ou benefício que utilize o cadastro único, também podem conseguir manter algum desses benefícios. Talvez não consiga manter todos, mas consiga alcançar algum deles. Então você que está nos ouvindo, participando aqui desta live, e ainda não está inscrito, se você se enquadra dentro desta faixa salarial, ou você está na dúvida se enquadra ou não, você pode acessar o portal do Governo Federal. Eu vou pedir que a irmã Valquíria e a irmã Taine nos auxiliem aí. A gente preparou um passo a passo para facilitar, porque existem 2 etapas para inscrição no CadÚnico. A primeira delas é junto ao portal do Governo Federal. É essa que vamos mostrar agora. Em seguida eu falo da segunda. Então, dentro da primeira etapa, você vai acessar o portal. O link, inclusive, eu gostaria de pedir à nossa equipe de apoio que possa lançar no chat, para aqueles que estão já nos acompanhando, se desejarem marcar no seu celular, na sua agenda, já vão conseguir acessar. Então você vai cair dentro desta página. Ali no canto inferior direito existe uma opção, você vai selecionar ele, está escrito próximo. A partir desta seleção vai abrir uma nova tela para você. E ali ele explica como acessar o CadÚnico. A primeira opção, caso você já esteja vinculado dentro do governo federal a este acesso, a este cadastro chamado gov.br, você acessa por ele. Caso não, você tem a segunda opção, com seus dados pessoais para a consulta simplificada do seu cadastro. Feito isto, vamos avançar. Você realiza agora, para quem não tem o GovBR, porque quem já tem, dentro daquela primeira opção, não precisará, mas se você ainda não tem, você seleciona a segunda opção, vai ali no pré-cadastro. Você está localizando aí bem no centro da tela, né? Tem consulta para o CPF, consulta simples, consulta completa, ali pré-cadastro. Selecionada esta opção, você é direcionada a este portal do gov.br. Ali você vai criar o seu cadastro, né? Então é necessário fazer este cadastramento com o seu CPF. Para quem já tem, só inserir o CPF e a senha. Quem não tem, vai criar então. Vamos avançando. Feito isso, você também instala o aplicativo aí no seu celular para que você possa acompanhar. E aí você cumpre então a primeira etapa do processo. Então, pastor Paulo,
É um caminho que alguém pode pensar, poxa, é burocrático isso aí. Mas esta primeira etapa, que é a que acabamos de mostrar, olha, 15 minutos do teu tempo, eu acredito, você consegue fazer com tranquilidade isso aí. Se alguém tiver dificuldade, talvez não tenha, vamos dizer assim, tanta agilidade com os recursos de smartphone, ou mesmo de um computador, laptop, você pode pedir ajuda a algum familiar, algum parente da sua confiança, que possa te ajudar nesse cadastramento. É importante você salvar com segurança o seu login e senha. O login é o CPF, a senha você vai cadastrar ali na hora, mas é importante você salvá-la com segurança, né, para que só você tenha acesso a ela. Claro. E feito isso, você concluiu a primeira etapa. Isso já vai te facilitar um tanto, porque agora a segunda etapa ela é vinculada ao governo municipal. Inclusive, para quem não sabe, eu trabalho na prefeitura aqui de Porto Alegre, e eu estava vendo esta semana, e por isso comentei inclusive com a irmã Taine, a prefeitura municipal aqui de Porto Alegre estava organizando um mutirão, pastor Paulo, exatamente para ajudar os cidadãos porto-alegrenses a concluir esta etapa. Muito Porque bom. feita a primeira pela internet, agora a pessoa tem que levar a documentação dela junto ao CRAS. Que é o CRAS? É o Centro de Referência e Assistência Social, Centro de Realizações e Assistência Social. A abreviação é CRAS, C-R-A-S. E o cidadão, né, ele tem que procurar o CRAS mais próximo de sua residência, conforme a localidade que a pessoa mora. Aqui em Porto Alegre existem CRAS localizados e instalados por regiões, então conforme a região onde a pessoa mora, ela está vinculada àquele CRAS. Por exemplo, quem mora aqui, bairro Floresta, que é onde está a nossa sede internacional, centro histórico, centro da cidade, o CRAS onde a pessoa está vinculada é logo ali atrás do ginásio Tesourinha. Então ela vai ali munida de seus documentos. É importante para que você não perca a viagem, que você já leve as documentações exigidas. Existem uma lista de documentações que, acessando o portal, você vai ter um acesso mais fácil. Ali toda a lista de documentação, identidade, certidão de nascimento, também incluído de todos os membros da sua família que moram com você. Então toda essa documentação você tem que levar, carteira de trabalho, tudo isso vai te facilitar a ser atendido em uma única vez e resolver mais fácil o seu cadastramento. Glória a Deus. Eu vejo que alguém pergunta aqui no chat se vale em todo o Brasil. Sim, o Cadastro Único vale em todo o Brasil. Ele é um programa, como dissemos inicialmente, do governo federal, beneficia as famílias classificadas em baixa renda. A gente já viu aqui quais os critérios que o governo traça para chamar de baixa renda, e você pode, dentro do seu município, verificar quais são os caminhos que a prefeitura local ela estabelece para que você consiga concluir o cadastramento, porque, repetindo, tem a parte feita online, que serve como adiantamento. Quem não conseguir pode fazer tudo presencial também, mas o válido de fazer online é que você já adianta um enorme processo. Quem sabe você está correndo contra o tempo, você já deseja receber ainda no mês seguinte já os benefícios que forem pertinentes aí à tua situação. Então, quanto mais rápido e mais ágil for, mais rápido você vai receber aquilo que o governo tem para te oferecer. Então, você deve procurar a prefeitura local, inclusive Porto Alegre tem alguns endereços. Não sei se a gente consegue printar aquela página da prefeitura com os horários de atendimento. Se a gente conseguir, a gente pode colocar, porque nós temos uma audiência muito boa aqui dentro do município de Porto Alegre, acredito que seria válido também. Alguns outros benefícios, pastor Paulo, que eu poderia mencionar aqui que possam interessar os irmãos que nos assistem, é que o CAD Único, o CAD Único é a abreviação do Cadastro Único, né? Ele também facilita na hora do recebimento do Auxílio Brasil, que é um programa de destinação de renda do governo. Então, se a pessoa já tem esse cadastro feito, o Cadastro Único, na hora de você receber o Auxílio Brasil, isso vai te facilitar muito.
Para os jovens, já falamos a questão da isenção do Enem. A carteira do idoso, para aqueles que têm mais de 60 anos e desejam conseguir o transporte gratuito intermunicipal, né? Isso facilita bastante, então você pode... Por que o senhor riu, pastor? Não, ele só olha para mim, o idoso, e fica só me olhando. Eu olhei para o senhor, porque o senhor é o âncora do programa. Então, a gente tá... Aí eu digo, o que ele está querendo dizer, hein? Tô brincando. Eu olhei para o senhor. Mas então, aqueles que têm mais de 60 anos e desejam usufruir dos benefícios da carteira do idoso, tendo o cadastro único, isso também te facilita alcançar estes benefícios. Aqueles que desejam, por exemplo, pastor Paulo, comprar a sua casa própria por financiamento e não tem renda suficiente, então existe aquele programa do governo chamado Casa Verde e Amarela. Não, de repente tem alguém que quer casar, a gente nem sabe, né, irmão? Também. Então isso tudo facilita, pastor Paulo, porque a pessoa já está devidamente cadastrada e seus dados atualizados dentro do cadastro único. O que ocorre? Se o governo não tiver os seus dados devidamente cadastrados e atualizados, quando os bancos forem fazer os levantamentos para a disponibilização de crédito, isso irá dificultar e, quem sabe, bloquear. Então, um processo que poderia levar, quem sabe, no máximo um mês, vai levar 2, 3, 4, ou não vai nem conseguir. Então, um dia de investimento que a pessoa tira, um dia eu digo no sentido de gastar, quem sabe, 8 horas para resolver tudo, porque tem que ficar em fila, mas se você não consegue, reparte em 2 idas, não sei. Não é uma perda de tempo, é um investimento que você está fazendo, porque ali na frente você vai usufruir de muitos benefícios que o governo coloca à sua disposição. E estes que mencionei aqui para os irmãos são apenas alguns dos benefícios, não são todos. Existe uma lista bastante extensiva, inclusive para pequenos empresários, enfim. Você pode acessar pelo link que a nossa equipe já disponibilizou no chat, e você vai compreender bem e entender onde é que você se enquadra. Então, ali na hora de comparecer à unidade de cadastramento, você pode explicar também a sua situação. Existe uma pequena entrevista que é feita para conferir se aquilo que a pessoa está dizendo confere de fato com a realidade, mas é bem tranquilo. Conseguimos a imagem da Prefeitura de Porto Alegre? Então, nós temos ali a unidade de atendimento centralizado, e isto para quem mora em Porto Alegre, das 8 às 19 horas, o local na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que é a conhecida SMDS, ali na João Pessoa, 1105. Também das 8 às 17 horas, no Vida Centro Humanístico, o Centro Vida Humanístico, na Baltazar de Oliveira, que é na área norte, né, de Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre, bairro Sarandi, ou no Cine Municipal, que é no Centro Histórico, ali na esquina com a Mauá. São distribuídas até 100 fichas diárias. Também nas subprefeituras de Porto Alegre. Olha quanta facilidade. Nas subprefeituras, as equipes atendem famílias de qualquer bairro de Porto Alegre para consulta. Então, você não sabe como está a sua situação perante o cadastro único. Você uma vez fez, mas não acompanhou mais, você pode ir até uma subprefeitura aqui em Porto Alegre, tanto para consultar, atualizar os dados ou fazer um novo cadastramento. A previsão de atendimento é de 20 a 40 famílias, conforme a demanda. Então, aqui em Porto Alegre existe uma diversidade de locais de atendimento, que facilita bastante a você. Aí na tela tem alguns endereços das subprefeituras. Se eu estiver correto, são 17 ou 18 subprefeituras que temos aqui em nossa cidade. Não sei se existe alguma pergunta a este respeito. Temos alguma pergunta no chat, irmã Valquíria, que a gente possa auxiliar? Sim. E como fazemos para... Faça, então. Podem fazer as perguntas, se nós soubermos, a gente vai tentar ajudar a responder. Perfeito. Chegou aqui uma pergunta.
quanto tempo a pessoa beneficiada fica ganhando o Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil, ele é um programa paralelo ao Cadastro Único. Eu não tenho a informação aqui precisa quantos meses são. Então, para não trazer uma informação errada, a gente pode até pesquisar aí na internet agora, se a nossa equipe de apoio conseguir ter acesso, podemos responder a irmã Janete Guimarães. Mas o que estamos explicando aqui, irmã Janete e demais ouvintes, é que o Cadastro Único facilita, né, a obtenção destes benefícios de diversos, entre eles o Auxílio Brasil. Eu não tenho certeza se são 4 ou se são 6 meses que a pessoa tem direito, ou se varia de pessoa para pessoa, conforme a situação dela. Então a gente pode dar uma pesquisada aí para responder com mais precisão. Acredito que seja estas as dúvidas. A outra pergunta que havia chegado já tínhamos respondido. E em relação ao ao Cadastro Único, seria essa a nossa explanação. Temos um segundo ponto, Pastor Paulo, a trazer agora, que também é um enorme benefício aos nossos irmãos, agora sim, de forma mais regionalizada, para aqueles que moram aqui no Rio Grande do Sul. Existe um segundo programa que beneficia quem mora aqui no estado. Este programa é chamado Nota Fiscal Gaúcha. Quem já foi no mercado e a Caixa fez a seguinte pergunta: o senhor gostaria de CPF na nota? O senhor já teve essa experiência? Muitas, e eu sempre dizia não. Agora você vai dizer que quero. Não, agora eu coloco em todas as notas. Pois é. O que acontece, Pastor Paulo? Existe um programa estadual aqui no Rio Grande do Sul que beneficia os cidadãos que colocam CPF na nota fiscal quando realizam as suas compras. Então, cada vez que alguém vai ali no mercado e a Caixa pergunta, ou se ela esquecer, a gente pode lembrar, porque é um direito do cidadão. O Caixa ou a Caixa pergunta: você gostaria de CPF na nota? Então a gente sempre deve dizer sim, gostaria. Por quê? Porque cada vez que nós colocamos CPF nas nossas transações comerciais, esta compra ela é vinculada a este plano chamado Nota Fiscal Gaúcha, e o acúmulo de notas fiscais dentro do prazo estabelecido pelo governo traz, inclusive, Pastor Paulo, desconto no IPVA. Olha aí. Então, só para o senhor ter um exemplo, e todos os nossos ouvintes, aqueles que, dentro do período estabelecido, alcançarem de 51 a 99 notas fiscais com o CPF dele, ele ganha 1% de desconto sobre o IPVA. Se a pessoa conseguir de 100 a 149 notas fiscais com o seu CPF, ele já ganha 3% de desconto. E se ele conseguir ultrapassar a meta de 150, ou seja, se ele atingir 150 ou mais notas fiscais com o seu CPF, e for o CPF dele que estiver vinculado ao IPVA, ele vai ganhar 5% de desconto. Ajuda bastante, hein? Então, o que custa? Se eu não colocar CPF na nota, eu não ganho nada. Se eu colocar, eu ganho. Então, nós não temos a perder, a gente tem a ganhar, né, em fazer esta inclusão com o CPF nas notas fiscais, naquilo que você compra. Então, quem sabe alguém foi comprar uma água mineral ali no posto de combustível. Coloque o CPF na nota. Daqui a pouco, é a nota fiscal que falta para você completar a sua meta de 150 notas fiscais com CPF e você vai ganhar 5% de desconto sobre o imposto do IPVA para o ano seguinte. Então, isso já será um grande benefício para você, né? O IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores.
é o que dá, o pagamento desse imposto é o que dá direito ao seu veículo de circular, né, pela cidade, pelas BRs. E não para por aí. O que mais de benefício o programa Nota Fiscal Gaúcha traz, pastor Paulo Roberto? A cada trimestre, o governo estadual, ele avalia se houve superávit ou déficit em relação às transações comerciais gerais daquele período. Se houve superávit, ou seja, se aumentaram as vendas naquele trimestre, que é um período de 3 meses, em relação ao mesmo período do ano anterior, o senhor sabe o que o governo estadual faz? Ele vai repartir uma parte daquele lucro obtido. Uma fração daquele lucro será distribuído entre os cidadãos. Inclusive, eu havia feito o meu cadastro neste programa, Nota Fiscal Gaúcha, porém, eu não acompanhei pelo portal. E aí, eu, como de costume, esperava que recebesse as informações por e-mail. Mas este programa Nota Fiscal Gaúcha, ele não nos notifica nada por e-mail. Não notifica. Então, se nós não acessarmos o portal para acompanhar ao final de cada trimestre, nós não vamos saber o que recebemos. E eu tinha direito ali, pastor Paulo, se eu não me engano, a uns 40 e poucos reais. Que o governo queria me recompensar em relação àquele trimestre que havia passado. Só que eu tinha 90 dias para solicitar o resgate daquele valor. E eles fazem o Pix na conta. Passou o prazo. O que aconteceu? Perdi aquele dinheiro. Então eu estou falando com você que mora aqui no estado, para que não aconteça contigo mesmo que já aconteceu comigo. Agora eu fico observando, e como terminou um trimestre agora, eu mesmo já acessei ali rapidamente e já solicitei aquele dinheiro que estava disponível. Não é muito, mas inclusive eu estava comentando com a irmã Taine, agora a gente vai ter um congresso aqui da Juventude da Sede, que vai ser em formato de retiro, e tem o custo de R$30. Eu disse, se cada jovem colocasse CPF na nota, e agora no final do trimestre tivesse resgatado, já pagava o seu, com certeza, o seu retiro aqui junto ao congresso. Eu estava pensando em retiro para fora. Exato. Já ajuda. Ajuda em muito. Eu estava pensando exatamente isso aí, exatamente isso. Eu digo, poxa, a vida calculando que tem que pagar o sítio e tal, já tem um dinheiro ali. Não é muito, claro que não. Mas ajuda. Já dá para ir pro jejum do Senhor. Não vou dizer. A taxazinha ali, pelo menos, da casa, já dá para pagar. Boa parte da gasolina já tá ali, se for de carro, né? Também. Não, muito bom. Irmão, uma outra coisa também, a pessoa pode botar, eu não sei como é que é o nome que vocês dizem, que vão ser beneficiadas a empresa. Sim. No caso aqui é a Brás que a gente coloca, né? Por enquanto, pastor, esta primeira explicação que eu estou dando sobre agora a Nota Fiscal Gaúcha, não é mais sobre o Cade Único, né? Isso. Esta primeira explicação que eu dei é em relação aos benefícios para a pessoa. Inclusive, para finalizar, o último benefício que eu gostaria de mencionar, além do desconto no IPVA, além deste valor disponibilizado pelo governo ao longo dos trimestres, o governo ainda faz sorteios. Esses sorteios não dependem de você gastar nada, então não é um jogo de azar, né? Você não perde nada. Caso o teu número seja sorteado, você ainda ganha mais um valor do governo estadual. Então você não se preocupe, porque não é jogo de azar. Mas algumas pessoas acabam recebendo também um prêmio extra. Então vai mais um dinheirinho para a conta da pessoa. A Taini já recebeu, sabia? A Taini já ganhou. Então aí, quem sabe, já junta todo o teu dinheirinho para ir pro jejum do Senhor. Exatamente. E glória a Deus, você vai poder passar ali alguns dias na presença de Deus, aproveitando este benefício. E claro, aqui a gente está dizendo as oportunidades de buscar a Deus, de você ir para um retiro, para um tempo na presença de Deus, mas você também pode e certamente deve usar como Espírito Santo orientar com certeza a sua vida. Agora, pastor Paulo, o senhor já tocou neste assunto, existe um lado ainda mais importante, né? Porque a palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber.
E o que este programa Nota Fiscal Gaúcha permite também? O que ele permite? Que uma parte dos impostos arrecadados com as nossas compras, porque você sabe que junto àquele valor final que você paga, por exemplo, no mercado, parte daquele valor ali, ele, na verdade, é apenas imposto, né, que carrega, vamos dizer assim, a mercadoria que você está comprando. E parte destes impostos vão para o governo do Estado. E o que o Estado faz agora diante deste programa? Ele pega uma parte deste imposto e transfere para entidades sem fins lucrativos, né? Então, existe uma série de associações, de organizações beneficentes que, cadastradas no Nota Fiscal Gaúcha, elas conseguem receber uma parte deste imposto. E olha que importante, Pastor Paulo. Nós temos aqui no Ministério Restauração a Abrace, que é a Associação... Me ajuda aí com o nome completo. Associação Brasileira de Assistência Social, Cultural e Educacional Restauração. A Abrace, ela está cadastrada no Nota Fiscal Gaúcha. E você, ao colocar CPF na nota, em cada compra que você faz aqui no Estado, você pode destinar parte destes impostos que você obrigatoriamente paga, não tem como fugir deles. Olha só. O que você vai fazer? Ao invés de tudo para o governo, você vai optar em destinar uma parte para a Abrace. Uma parte dos impostos, ao invés de ficar tudo com César, vai ajudar a obra de Deus. Você tem este poder nas suas mãos. O próprio César, parafraseando o texto bíblico, ele está disposto a ajudar aí a obra de Deus. Então a Abrace está devidamente cadastrada e nós queremos te mostrar como fazer isso. Por quê? Quantos membros temos só do Ministério Restauração aqui no Rio Grande do Sul? Eu não tenho o número exato, não sei se a nossa equipe conseguiu os números, mas se eu puder assim tentar me aproximar, eu calcularia em torno de 9 a 10 mil membros, só aqui no Rio Grande do Sul. E se cada um dos nossos membros colocarem o seu cadastro neste programa Nota Fiscal Gaúcha, e cada vez que fizerem uma compra, colocarem CPF na nota, você, além de receber aquele valorzinho e aqueles descontos que eu já falei, você vai ajudar a Abrace. Então nós vamos te mostrar como fazer isso. Quem sabe alguém também, assim como em relação ao cadastro único, não está inteirado a respeito do Nota Fiscal Gaúcha, nós vamos te mostrar um passo a passo. Vou pedir que a nossa equipe apresente aí. Esta é a página do Nota Fiscal Gaúcha. Antes da gente dar seguimento, Valquíria, por favor, disponibilize o link também no chat. Já está? Perfeito. Aqui para mim ainda não atualizou. Agora sim. Já está no chat o link para que você chegue a esta página. É a página oficial do Nota Fiscal Gaúcha. No centro da tela, você está vendo ali ao lado do logo, escrito Cidadão, e aí duas opções. A primeira opção, acesse a sua conta, e a segunda, cadastre-se. Se você já é cadastrado, você seleciona acesse sua conta. Se você ainda não se cadastrou, você clica em cadastre-se. Então nós vamos selecionar o cadastre-se e vamos ver o que vai aparecer. Esta é a tela selecionada. Ali você precisa digitar o seu CPF, a sua data de nascimento e depois tem aquela marcação ali, não sou um robô. Isso porque os programas desejam evitar que disparos em massa aconteçam com cadastros falsos, né? Então você apenas seleciona ali, não sou um robô, e lá embaixo, ao final, você vai em cadastrar. Selecionando cadastrar, vamos chegar à tela seguinte.
Olha aí. Aqui nós temos um exemplo de alguém que já tinha feito o seu cadastro e você vai ver o que acontece quando você se cadastra. No caso de quem nos disponibilizou aí o seu cadastramento no Nota Fiscal Gaúcha, você pode ver que esta pessoa já usou dentro da meta. A meta está ali, ó, 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022. Então, dentro deste período, desde 1º de novembro do ano passado, esta pessoa usou CPF na nota 42 vezes. Se ela chegar a 51, ela ganha 1% de desconto no IPVA do ano seguinte. Mas, é só para você ter uma noção. Agora nós vamos te mostrar como cadastrar a Brace. Ali na tela, vamos voltar um pouquinho, irmã Valquíria. Ali nós temos o número 1. Você está vendo escrito ali abaixo do logo. Minha conta. E junto você seleciona o Minha Conta primeiro. Quando você selecionar o Minha Conta, vai aparecer essa linha em um azul mais claro, um azul acinzentado. E ali tem a opção, ó, Minhas Notas, Meu Cadastro, Escolha Entidade. Você clica em Escolha Entidade. Feita esta seleção, agora vamos escolher uma entidade para beneficiarmos com parte dos impostos. Então ali, município, tem a setinha onde está escrito todos, e quando você clicar nessa seta, você vai procurar por Porto Alegre. Irmão Bruno, mas eu não moro em Porto Alegre. Igualmente, você pode selecionar Porto Alegre, não há nenhum problema. Feito isto, você vai digitar aonde está escrito nome social. Você escreve ali Abrace. Lembrando que Abrace aqui, o nome da nossa associação, tem o S antes do C. Então você escreve Abrace com S antes do C e clica em pesquisar. Selecionado pesquisar, aparece já ali, olha, o único nome Abrace como entidade cadastrada em Porto Alegre é a Abrace Restauração, é a nossa. Ali tem o endereço dela para você confirmar, Avenida Farrapos. Você pode ver no mapa também. Então você vai naquela bolinha que está no canto esquerdo. Você vê uma setinha vermelha. Então ali ao lado, próximo, tem uma bolinha branca. Você tem que clicar com o mouse ali na bolinha branca, marcá-la e depois ir em salvar. Então olha lá, marcou, ficou azul. Agora você vai em salvar. Agora, observe que no alto da tua tela, o próprio site te pergunta, você tem certeza que deseja indicar esta entidade? Então você vai e seleciona OK. Feita a seleção, olha, nós temos ali o cadastro. Na tela aparecem mais duas opções de cadastramento, mas se você deseja contribuir apenas para a Abrace, você marca apenas a Abrace. Neste caso aí, o link de quem disponibilizou o cadastro para fazer aí a exibição, tem mais duas entidades cadastradas, mas nós estamos aqui apresentando para vocês que os irmãos podem selecionar a Abrace como opção. Acredito que é um processo bem interativo, bem autoexplicativo, fácil de fazer. Também, assim como o CadÚnico, em relação à parte do portal, você leva poucos minutos. Olha, 10 minutos, 15 no máximo, você consegue fazer isso aí com bastante tranquilidade, sem precisar se perder no meio do caminho, mas se ainda assim isso ocorrer, você pode pedir ajuda de alguém da sua confiança, assim como falamos no início, e isso vai te ajudar com certeza, e você também vai estar ajudando o reino de Deus. Nós temos algumas imagens para mostrar também de exemplos de entidades que foram beneficiadas. Vejam aí. Olha só, uma entidade que nós targiamos ali para preservar o seu nome. Uma entidade aqui em Porto Alegre de assistência social
36.181 pessoas, ou 36.181 cidadãos, indicaram esta entidade para doação dos impostos. 36.000 cidadãos. 36.181. O senhor sabe quanto essa entidade recebeu no acumulado de 5 a 6 anos? Está ali, é um dado oficial. R$ 605.792,57. Meu Deus do céu. Então você, eu gostaria que voltasse a tela aqui para mim, por favor, para nós. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais um exemplo, são 2. Mas antes de apresentarmos o segundo exemplo, eu gostaria que você que está assistindo essa programação entendesse não só o lado do seu benefício pessoal, mas o quanto você pode ajudar o reino de Deus se você cadastrar a Abrace e se você incentivar que outras pessoas indiquem a Abrace. Imagine 605.000 direcionados à obra de Deus. Nós poderíamos dar um pontapé inicial na nossa faculdade. Nosso pastor tanto tem falado disso. Imagine este recurso chegando para o reino de Deus. Um dinheiro que é do Estado. Nós não temos poder nenhum sobre ele, ou não tínhamos. Agora o Estado diz, eu deixo para que você decida aonde parte do seu imposto será direcionado. Então Deus nos abriu esta oportunidade. E nós temos esta condição de abençoar a obra de Deus por meio deste cadastramento. Então, mais do que receber um dinheirinho ali na conta, você pode fazer algo pelo reino de Deus. Quem sabe, irmão, irmã, você pensa no seu coração, se eu tivesse dinheiro, eu faria mais pela obra de Deus. Olha aí, você tem imposto que você pode fazer. Você pode ser mais um que vai ajudar a Abrace e receber parte destes recursos. Temos um segundo exemplo, vamos apresentar aí para que você veja. E uma coisa interessante, irmão Bruno, é o seguinte, que nós temos que cuidar. Isso aconteceu comigo. Eu pensei que não era cadastrado, mas alguém me cadastrou com o meu CPF. E botaram lá, vocês vão rir agora, um lugar lá que estava sendo beneficiado, sem eu saber, que era para castrar animais, cachorro. Imagina só. Eu digo, mas eu não fiz isso aí. E eu tinha até dinheiro para receber. E até os irmãos pediram ali, eu vou receber. E daí agora, depois a gente mudou. Daí botamos para Abrace. Então, quem sabe tem algum irmão aí que alguém já pegou os dados dele. Com certeza. E já fizeram isso aí, estão lá para um centro espírita lá. Então isso é importante você ficar ligado nisso aí. Eu vejo que alguém questiona aqui no chat que nem todos os locais os atendentes perguntam se você quer CPF na nota. Mas você não precisa esperar que a pessoa pergunte. Não, pede. É um direito do cidadão ter o seu CPF incluído na nota fiscal. É um direito. Inclusive o próprio governo incentiva que o cidadão peça. Não que o cidadão espere que alguém o questione, mas o governo do Estado, o próprio governo, incentiva que o cidadão peça a inclusão do seu CPF na nota fiscal. Então, se o atendente esquecer, você diz, por favor, eu gostaria que o meu CPF fosse incluído na nota fiscal. E se alguém for num lugar que não tem nota, meu irmão? E a pessoa quer a nota? Pastor, perante a lei, todo estabelecimento que realiza transações de compra e venda, ele é obrigado a emitir nota fiscal. Interessante isso aí. Para estar cumprindo com seus deveres perante a lei, todo estabelecimento é obrigado a emitir nota fiscal. Temos ali um segundo exemplo. Irmã Valquíria, por favor, pode lançar na tela para nós. Pode lançar na tela para nós, por favor. Olha, uma entidade de assistência social aqui no município bem pertinho de Porto Alegre, Cachoeirinha, com apenas 18.805 cidadãos apoiadores inscritos e que direcionam os seus impostos. Neste período de 5 a 6 anos,
essa entidade arrecadou R$ 789.665,01. É um dinheiro que eu nem sei quanto é. Poxa. A gente sabe que é muito dinheiro, né? Então pode retornar aqui para nós todo este recurso, se nós nos mobilizarmos, se nós, como membros de um mesmo corpo, como quem caminha numa mesma visão, como quem caminha em unidade, nós podemos fazer algo extraordinário pelo reino de Deus. Tenho certeza disso. Então, pastor Paulo, eram estas as contribuições que eu gostaria de deixar e muito agradecido pela oportunidade de estar aqui com o senhor nessa noite. Nós que agradecemos a sua presença aqui, ficou muito claro, né? Maiores informações você pode entrar em contato com a Abrace, né? Com certeza. Abraço, irmão Neymar está ali, pronto para ajudar e lhe dar maior esclarecimento. É aqui mesmo, na nossa igreja, na Farrapos 312, né? Pode perguntar para ele, ele vai lhe ajudar ali, enfim, dar todas as instruções ali. É isso, né, irmão Bruno? Perfeitamente. Nós agradecemos a todos, então, por mais esta programação. Quinta-feira que vem, meu irmão, 100 anos de Restaura News. 100 programas. 100 edições. Olha, a Valquíria aí. De vez em quando ela fala com a gente, viu? 100 edições. Centésima edição. Pastor. Obrigado, irmã Valquíria. 100ª edição. Isto mesmo, do programa Restaura News. Eu acredito que vai estar muito bom. Tomara Deus que o nosso presidente possa comparecer aqui, ou o presidente em exercício, né? Já tem uma norma aí para o presidente em exercício, né? Está com a gente aqui. Eu acredito que ele vai estar, ou o pastor Humberto. Seria muito bom que o pastor Humberto estivesse conosco. Muito bem, muito agradecido, meu irmão. Deus abençoe o senhor. Glória a Jesus. Então, obrigado, irmã Valquíria. Obrigado, irmã Taine. Paz, oração e união. Até a próxima programação. Paz, senhor.